Querido irmão, graça e paz, seja bem-vindo a este canal. O audiolivro de hoje é Bênção ou Maldição? A escolha é sua, de Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o canal para que mais vidas possam ser abençoadas. Lembre-se sempre que perdoar é mais forte do que ficar ressentido. Abençoar é mais forte do que amaldiçoar. Dar graças é mais forte do que se queixar. Louvar é mais forte do que acusar. E amar é mais forte do que odiar. Capítulo 24. Abençoar ou amaldiçoar? Suponhamos que as pessoas nos insultem, nos amaldiçoem, opõem-se a nós e nos perseguem pela nossa fé em Cristo. Vamos supor que essas pessoas espalharam mentiras malignas acerca de nós e que usam todos os meios desonestos e ilegais para nos atingirem. Seremos nós livres para retaliar, pronunciando uma maldição sobre elas? A resposta do Novo Testamento a essa questão é um claro e enfático não. Em Romanos 12, 9, 21, Paulo faz uma lista de vários princípios que devem governar o comportamento cristão. No versículo 9, ele começa com a motivação supremamente importante: o amor seja não fingido. Todas as outras indicações que se seguem são apenas formas diferentes através das quais o amor cristão é expressado. No versículo 14, ele instrui os cristãos sobre como responder àqueles que procuram causar-lhes danos. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. No versículo 21, ele termina com uma aplicação mais geral do mesmo princípio. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Há apenas um poder suficientemente forte para vencer o mal: o bem. Há apenas um poder suficientemente forte para vencer o mal: o bem. Seja qual for a forma de mal que nos confronta, temos de responder sempre com a forma de bem correspondente. Se agirmos de outra forma, iremos aperceber-nos que o mal é demasiado forte para nós. Em 1 Pedro 3,8-9, Pedro faz um aviso semelhante contra a forma errada de agir perante o mal. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Ao vencermos desta forma o mal com o bem, partilhamos do próprio triunfo de Cristo sobre o mal, tal como ele é descrito em 2 Coríntios 2:14 e 15. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Tal como Maria de Betânia, que derramou um precioso unguento sobre a cabeça de Jesus, nós enchemos a área ao nosso redor com uma suave fragrância. Mesmo aqueles que se opõem a nós e nos criticam são, no entanto, abençoados com a fragrância. Ver Marcos 14, 3-9. Isto revela uma diferença básica entre a antiga e a nova aliança. No Antigo Testamento, Deus usou frequentemente o seu povo como instrumento de julgamento contra outros povos. Ao levar Israel para a terra de Canaã, por exemplo, Deus usou Josué e o seu exército como instrumento do seu julgamento sobre os cananeus, que tinham ocupado anteriormente a terra. Também há muitos outros exemplos no Novo Testamento nos quais os servos de Deus pronunciaram maldições sobre pessoas que se opuseram ou lhe desobedeceram. E o efeito foi o mesmo do que se tivesse sido o próprio Deus a pronunciá-las. Em Josué 6,26, por exemplo, depois de os israelitas terem capturado e destruído Jericó, Josué pronunciou a seguinte maldição sobre qualquer pessoa que mais tarde reconstruísse uma cidade no mesmo local: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificasse a cidade de Jericó. Perdendo seu primogênito, afundará
e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Cerca de 500 anos depois, durante o reinado de Acabe, rei de Israel, esta maldição foi cumprida, tal como é registrada em 1 Reis 16:34. Em seus dias de Acabe, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Na margem de uma outra versão, a expressão morrendo é exprimida pelo preço da vida de. Outra versão traduz-la com a perda de. E numa outra ainda pode ler-se à custa de. Este é um exemplo claro das forças invisíveis que estão continuamente a operar na história da humanidade e que são, no entanto, tantas vezes ignoradas. Quantos historiadores seculares dos nossos dias, ao descreverem este incidente, fariam remontar a morte desses dois jovens a palavras proferidas por um servo de Deus 500 anos antes? É importante notar em 1 Reis 16:34 que o escritor realça que a maldição foi cumprida, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Josué foi o canal através do qual a maldição recaiu sobre eles, mas Deus foi a fonte. É isto e apenas isto que explica o seu resultado. Davi foi outro servo de Deus que pronunciou maldições que tiveram efeito muitas gerações mais tarde. No Salmo 69, 22, 25 e também no Salmo 109, 13, ele pronunciou uma longa série de maldições sobre uma pessoa ou pessoas anônimas por causa de traição e deslealdade para com um homem justo, que tinha sido injustamente acusado e condenado. Cerca de 1000 anos mais tarde, depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos reconheceram que estas maldições de Davi tinham sido cumpridas em Judas Iscariotes, que tinha sido traidor de Jesus. Vê Atos 1, 15 e 20. Alguns dos profetas que se seguiram a Davi também pronunciaram maldições que libertaram os julgamentos de Deus, de várias formas. Em 2 Reis 1, 9 e 12, por exemplo, Elias mandou descer fogo do céu que destruiu 2 grupos de soldados que tinham sido enviados para o prender. Em 2 Reis 2, 23 e 24, o seu sucessor, Eliseu, amaldiçoou um grupo de rapazes que tinham zombado dele, resultando daí que 42 deles foram despedaçados por ursos. Subsequentemente, Deus usou Eliseu para levar uma cura milagrosa de lepra ao general sírio, Naamã, o qual lhe ofereceu em troca uma variedade de esposos presentes. Contudo, Eliseu recusou aceitar qualquer um deles, mostrando dessa forma a Naamã que não havia forma de lhe pagar pela cura que tinha recebido de Deus. Mais tarde, o servo de Eliseu, Geazi, motivado pela cobiça, correu atrás de Naamã e, com falsas pretensas, persuadiu Naamã a dar-lhe um presente substancial de prata e roupas. 2 Reis 5, 1, 27. Quando Geazi regressou, Eliseu, através de revelação sobrenatural, confrontou com a sua cobiça e desonestidade. Depois pronunciou o julgamento de Deus sobre ele. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. O efeito da maldição de Eliseu foi visível e instantânea. Geazi encontrou-se atingido pela lepra no mesmo estado avançado do qual Naamã tinha acabado de ser curado. Para além disso, a mesma doença iria continuar a afligir os descendentes de Geazi, desde que houvesse um deles na terra. Há uma característica importante comum a todas as maldições acima referidas, quer tenham sido pronunciadas por Josué, Davi, Elias ou Eliseu. Cada uma delas expressou um julgamento soberano do Deus Todo-Poderoso. Elas não procederam da mente ou vontade do homem que as proferiu. Elas não foram a expressão da mera raiva ou vingança humana. Deus escolheu soberanamente canais humanos para administrar sua justiça através deles.
Não há qualquer sugestão nas Escrituras de que Deus tenha alguma vez renunciado o seu direito de proceder assim. Todavia, no Novo Testamento, Deus escolheu usar os seus servos primeiramente como instrumentos de misericórdia e não de julgamento. O contraste entre as duas alianças é apresentado no incidente em Lucas 9, 51 e 56. Jesus tinha enviado mensageiros adiante dele para prepararem a sua recepção numa aldeia samaritana, pela qual ele tencionava passar, mas os samaritanos recusaram-se a recebê-lo. Em resposta a isto, Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Então Jesus repreendeu-os pela sua atitude, dizendo: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Jesus não negou que Elias tinha mandado descer fogo para destruir seus inimigos, nem pôs em questão se Tiago e João teriam sido capazes de fazer o mesmo. Em vez disso, ele relembrou-lhes que eles estavam no período em que Deus estava a usar os seus servos de uma forma diferente. Eles tinham sido chamados para serem instrumentos da misericórdia de Deus e não do seu julgamento. No entanto, há alguns exemplos no Novo Testamento de maldições pronunciadas pelos servos de Deus. O próprio Jesus providenciou um dos exemplos mais dramáticos. No seu caminho para Jerusalém, tendo fome, dirigiu-se a uma figueira para apanhar alguns dos primeiros frutos que estariam maduros naquela estação. Descobrindo que a figueira estava coberta de folhas, mas que não tinha produzido qualquer fruto, ele disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. Mateus 21, 19. No dia seguinte, quando ele e seus discípulos passaram por ali, a figueira tinha secado pela raiz. Pedro comentou: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Marcos 11, 21. Em resposta, Jesus delegou aos seus discípulos a mesma autoridade que ele havia demonstrado ao amaldiçoar a figueira. Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Mateus 21, 21. Por outras palavras, ele deu-lhes autoridade para pronunciarem maldições semelhantes àquela que tinha pronunciado sobre a figueira. Muitos comentadores veem nessa figueira um tipo de forma de religião na qual a prática da lei de Moisés tinha degenerado. Ela estava cheia de folhas, ou seja, das formas exteriores de religião, mas não deu o fruto da lei que Jesus resumiu, como justiça, misericórdia e fé. Mateus 23, 23. Como resultado, pessoas que buscavam com sinceridade e que olharam para aquela forma de religião para satisfazer a sua fome espiritual foram desviadas, permanecendo vazias e desiludidas. Na geração seguinte, debaixo do julgamento de Deus, todo o sistema ficou destinado a secar pela raiz. Aparentemente, os discípulos não viram qualquer significado na figueira sem fruto e teriam passado por ela. Foi Jesus que agiu contra ela e que depois comissionou seus discípulos a tomarem uma atitude semelhante. Nas gerações que se seguiram, esta lição parece ter se perdido para a maioria dos cristãos. De certo que há alturas em que encontramos figueiras sem fruto, como aquela, ou seja, sistemas religiosos enganadores que desiludem pessoas sedentas que buscam a realidade do Evangelho. Será que nós passamos apenas ao lado dessas figueiras, sem nos preocuparmos? Ou tomamos o mesmo tipo de ação agressiva que Jesus demonstrou? Em Mateus 10, 14 e 15, quando Jesus enviou seus primeiros apóstolos para pregar o Evangelho, ele deu-lhes uma autoridade semelhante para lidarem com aqueles que os rejeitassem e a sua mensagem. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade.
Através deste ato de sacudirem o pó dos seus pés, os apóstolos estariam de fato a entregar aqueles que os tinham rejeitado ao julgamento de Deus, o qual iria ser mais severo do que o julgamento dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Os apóstolos do Novo Testamento tomaram este mandamento de Jesus literalmente. Em Antioquia da Pisídia, depois de Paulo e Barnabé terem ministrado algum tempo, com grande eficácia, os seus adversários acabaram por expulsá-los da cidade. Atos 13:51. Registra a resposta dos apóstolos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Incidentes como estes confirmam um princípio já estabelecido no Antigo Testamento. As bênçãos e as maldições nunca andam muito longe uma da outra. Quando as bênçãos são oferecidas, mas rejeitadas, seguem-se quase inevitavelmente maldições em seu lugar. Quando Israel entrou em Canaã sob a lei de Moisés, Deus quis que eles invocassem sobre si ou as bênçãos prometidas pela obediência ou as maldições que resultavam da desobediência. Não havia uma terceira opção. O mesmo aplica-se àqueles a quem o evangelho é pregado, juntamente com as suas bênçãos, mas que deliberada e conscientemente o rejeitam. Essas pessoas expõem-se quase inevitavelmente às maldições correspondentes. Anteriormente, na ilha de Chipre, Deus tinha aberto o caminho para Paulo e Barnabé levar o evangelho ao procônsul romano Sérgio Paulo. Contudo, um bruxo, ou seja, um praticante do oculto, chamado Elimas, tentou impedi-lo de falarem com o procônsul. A resposta de Paulo a este desafio de Satanás é descrita em Atos 13, 9 e 12. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. O efeito das palavras de Paulo sobre Elimas foi tão imediato e dramático como a maldição da lepra que Eliseu pronunciou sobre Gease. O escritor de Atos realça que naquele momento Paulo foi cheio do Espírito Santo. Assim, as suas palavras não foram produto da sua reação carnal à oposição, mas representaram o julgamento soberano de Deus sobre o bruxo, proferidas pelo Espírito Santo. O procônsul ficou tão impressionado com esta demonstração da supremacia de Jesus sobre Satanás que se tornou crente. Este incidente revela a questão decisiva para determinar se há ou não situações nas quais é acertado que os cristãos pronunciem uma maldição. Se a motivação é uma reação da nossa natureza carnal, tal como o ressentimento ou a raiva, ou o desejo de vingança, a autojustificação ou autoglorificação, então proferir uma maldição numa situação dessas seria pecado. Para além disso, iria causar muito mais danos à pessoa que a proferisse do que à pessoa que fosse amaldiçoada. Em Romanos 6,16, Paulo faz sobressair o perigo de ceder a esse tipo de motivação satânica. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Pode ser tentador procurar a gratificação momentânea de qualquer impulso mau, ao deixarmos que uma maldição atravesse os nossos lábios. Mas ao fazê-lo, oferecemos-nos como escravos ao autor da tentação, Satanás. Ele não se contenta com uma mera influência temporária sobre nós. Ele usa a tentação como uma abertura através da qual ele poderá entrar e tomar controle permanente das nossas vidas. Desta forma, aquele que usa uma maldição para trazer o mal sobre os outros, traz um mal muito maior e mais persistente sobre si mesmo. Por outro lado, o Novo Testamento dá exemplos claros
de situações nas quais o Espírito Santo escolheu soberanamente pronunciar uma maldição através de um servo de Deus. Se nos recusarmos a reconhecer essa possibilidade, excluímos-nos de uma das formas pelas quais Deus poderá querer usar-nos. A nossa única salvaguarda é cultivar um relacionamento com o Espírito Santo, no qual somos sensíveis, tanto ao seu incentivo como ao seu restringimento. Se tivermos alguma dúvida em relação à pureza da nossa motivação ou à direção do Espírito Santo, devemos permanecer em silêncio. A possibilidade do Espírito Santo poder, em certas circunstâncias, impedir-nos a proferir uma maldição tornou-se muito mais clara para mim através de um incidente que ocorreu no meu ministério, a meio da década de 1960. Naquela altura eu fazia parte do grupo que ministrava numa igreja local no centro da cidade de Chicago. O edifício que pegava com a igreja era um pub. Este tinha se tornado um centro de várias formas de vício, que incluíam tráfico de droga, lutas com facas e prostituição, tanto feminina como masculina. Uma noite estava eu no palco da igreja, liderando uma reunião de pessoas que se tinham juntado para orarem pela cidade de Chicago, quando no meio da oração, sem qualquer premeditação da minha parte, me ouvia fazer uma declaração em voz alta: eu coloco a maldição do Senhor sobre aquele pub. Depois disso, a reunião prosseguiu normalmente. Pessoalmente, não pensei mais no que tinha dito. Cerca de 2 meses depois, fui acordado às 3 da manhã por um telefonema urgente, que me informou que a igreja estava a arder. Vesti-me e corri para o local para descobrir que não era a igreja, mas o pub ao lado, que estava em chamas. No entanto, o vento que soprava do lago Michigan estava a empurrar as chamas para a igreja. Quando parecia inevitável que a igreja ia ser destruída, juntamente com o pub, o vento mudou de direção repentinamente, a 180, e empurrou as chamas para longe da igreja. No fim, o pub estava completamente destruído, e a igreja tinha sofrido apenas danos causados pelo fumo, que foram totalmente cobertos pelo seguro. Não se perderam vidas e ninguém ficou ferido. Depois de inspecionar o local e o que se tinha passado, o chefe dos bombeiros comentou com um dos anciãos da igreja: vocês devem ter um relacionamento especial com o homem lá de cima. A minha reação foi de espanto, misturado com medo. Não tinha qualquer dúvida de que aquilo que eu tinha testemunhado era o resultado da maldição que eu tinha pronunciado sobre o pub 2 meses antes. Não me arrependi do que tinha feito. Senti que Deus tinha intervindo com um julgamento justo, temperado com a misericórdia. Ao mesmo tempo, apercebi-me de uma forma nova do espantoso poder que pode ser libertado através de palavras proferidas por um servo de Deus. Resolvi que pela minha parte iria buscar a graça de Deus para nunca fazer mau uso desse poder. A uma escala pequena, a destruição daquele pub pelo fogo reforça a verdade das Escrituras, que é central a todo esse tema das bênçãos e maldições. O poder da língua é incomensurável, tanto para o bem como para o mal. Com a nossa língua podemos abençoar e amaldiçoar, podemos edificar e destruir, podemos ferir e curar, podemos causar um grande bem e também um grande mal. O poder da língua é também assustador, porque nós não a conseguimos controlar. Vez após vez, a nossa experiência compele-nos a reconhecer a verdade de Tiago 3,8. Mas nenhum homem pode domar a língua. Por isso, há apenas um caminho seguro: ceder a língua a Deus, através do Espírito Santo, e pedir-lhe que a controle por nós. Para nos ajudar a fazer isto, eis 2 orações de Davi que são padrões para seguirmos. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Salmo 141:3. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Salmo 19:14. Questionário 1. De acordo com Romanos 12:14, como deveríamos responder ao que estão tentando perseguir-nos? 2. Qual o único poder suficientemente forte para destruir Satanás? 3. No Novo Testamento, Deus chamou seu povo para ser os instrumentos do seu ... e não do seu ... 4.
Verdadeiro ou falso? Bênçãos e maldições nunca andam muito separadas uma das outras. 5. Aquele que usa uma maldição para trazer o mal sobre os outros, traz uma de longe, tracinho, tracinho, e mais, tracinho, tracinho, diabo sobre si próprio. 6. De acordo com o Salmo 141:3, o que deveríamos fazer para ajudar a controlar o uso da nossa língua? Aplicação na vida. 1. Como acha que abençoar a pessoa que está a amaldiçoar-vos afeta ele ou ela? E o que faz acontecer na sua vida? 2. Como pode ser instrumento de misericórdia? 3. Já tem agora uma melhor compreensão do poder da língua? De que forma? Versículo para memorizar. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Romanos 12:14. Proclamação de fé. Deus, eu escolho ser um instrumento de misericórdia pela bênção, encorajando e demonstrando amor aos que me rodeiam. Respostas. 1. Deveríamos responder abençoando-os e não amaldiçoando-os. 2. O poder do bem. 3. Misericórdia, julgamento. 4. Verdadeiro. Se as bênçãos forem rejeitadas, as maldições inevitavelmente tomam seu lugar. 5. Maior, duradoura. 6. Deveríamos pedir ao Senhor para pôr uma guarda à nossa boca. Sobre o Derek Prince, 1915-2003. Derek Prince nasceu na Índia, filho de pais britânicos. Teve formação escolar em grego e latim no Colégio de Eton e na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Com 24 anos, ele foi professor na Universidade King's, em Cambridge, onde ensinou filosofia moderna e clássica. Na Segunda Guerra Mundial, foi obrigado a entrar no exército britânico e foi colocado no norte de África. Levou consigo a Bíblia como material de estudo filosófico, a qual leu em alguns meses. Numa noite, quando estava sozinho, numa barraca, foi confrontado pela palavra com a realidade de Jesus Cristo. Com este encontro com Jesus Cristo, ele chegou a duas conclusões. Primeiro, Jesus Cristo está vivo. Segundo, a Bíblia é um livro que traz a verdade, que é relevante e sempre atual. Essas conclusões alteraram totalmente o curso da sua vida. Desde essa data, dedicou a sua vida a estudar e ensinar a palavra de Deus. Entretanto, adquiriu reconhecimento internacional como um dos ensinadores da Bíblia mais importantes desta época. O que faz o seu ministério ser único não é a sua educação de alto nível, nem a sua inteligência, mas o seu ensino direto, atual e simples. O programa de rádio Hoje com Derek Prince é transmitido diariamente em vários países, por exemplo, em chinês, espanhol, russo, mongoliano, arábico e mais. Os estudos dele, mais de 40 livros em mais de 100 línguas, 400 CDs e 150 DVDs, tiveram grande influência nas vidas de muitos líderes cristãos, sobre todo o mundo. Em setembro de 2003, depois de uma vida longa e frutífera, Derek Prince faleceu com a idade de 88 anos. Derek Prince Ministries continuará a distribuir por todo o mundo o ensino dele, através de diversos meios que dispõe, entre os quais livros, carta de ensino, cartões de proclamação, áudio, vídeo e conferências. Existem, no entanto, objetivos bem definidos no Derek Prince Ministries: fazer chegar estes meios a locais onde ainda não conhecem a palavra de Deus, contribuir para o fortalecimento da fé dos cristãos que vivem em comunidades cujo poder político não permite a liberdade de expressão e circulação da palavra divina. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.